Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e olha só, quem está de volta ao nosso canal, na verdade é o sistema filhote, como é que é o nome disso? O mascote do nosso canal, que é o Pocket Dragon, na primeira edição, tá bom? Eu tive um passeio pela segunda edição, gostei tudo, mas a minha paixão é mesmo o Pocket Dragon primeira edição, então vou trazer aqui mais conteúdo para ele, começando por essa série de dúvidas bem frequentes que são comuns e muita gente faz em vários fóruns e tudo, e algumas dessas dúvidas eu tenho a resposta por já ter perguntado antes, outras não existe uma só resposta, então eu vou falar a forma como eu lido com isso, e provavelmente cada vídeo vai ter duas dúvidas, eles vão ser bem curtinhos, então vamos para a primeira. A primeira é sobre a classe dos ladrões. Eu vou ler o trecho que gera muita confusão, é um trecho que eu sei que gera muita dúvida, inclusive no Old Dragon, que seria o sistema completo, e que diz o seguinte: ladrões são ótimos na arte de se esconderem e de furtarem coisas sem que sejam percebidos. Não recebem nenhum bônus de dano e recebem um D6 de pontos de vida por nível. Ladrões podem realizar um teste de personagem para se esconderem. Essa frase, vou até repetir. Ladrões podem realizar um teste de personagem para se esconderem. E a grande dúvida que todo mundo faz é, ué, mas até onde eu sei, qualquer personagem pode fazer um teste de personagem, que é o teste fundamental aqui do Pocket Dragon, para se esconder. Então por que tem esse texto aqui no ladrão? O que isso quer dizer? Então a gente tem que fazer uma análise um pouco sobre outras classes e sobre o cidadão comum desse mundo. Então tem uma resposta? Tem. Essa frase está errada? Não está errada. Ela não deveria estar aqui? Não, ela deveria estar aqui. É que como é enxuto, não caberia tempo para explicações, mas aqui fala: os ladrões podem realizar um teste de personagem para se esconderem. Então o que acontece? A gente tem que sempre comparar as classes, homem de armas, ladrões, clérigos e magos, com o que seria, com dois tipos de padrões de comparação. Primeiro, com o comum dentro daquela classe. Então, o meu homem de armas, ele vai ser um homem de armas bom ou ruim, comparado com um homem de armas mediano. Né? Exatamente isso. Da mesma forma que a gente faz na vida. Quem que é o bom professor? A gente tem uma ideia de professor e aquele professor que cumpre essas ideias. Quem que é o excelente professor? Aquele que passa dessas ideias. Quem que é o mau professor? Aquele que fica aquém dessa nossa ideia de professor. Então a gente tem que comparar primeiro com aquilo que é padrão dentro da própria classe. E, na verdade, as habilidades de classe, elas se destacam principalmente quando comparadas com o cidadão comum daquele mundo. Então, o homem de armas, ele vai ser heróico quando ele é comparado principalmente com o cidadão comum daquele mundo. O ladrão, ele vai ter capacidades de se esconder mais ou menos avançadas, mais ou menos evoluídas, quando eu estou comparando ele com um ladrão médio ou quando eu estou comparando ele com aquilo que é comum naquele mundo do cidadão comum. Então, todo personagem, em tese, ele pode fazer um teste de personagem para se esconder em situações comuns em que seria possível que uma pessoa sem treino naquilo conseguisse, com um pouquinho de atenção, talento, sorte, realizar aquilo. Por exemplo, você quer passar escondido numa festa que tem 300 pessoas num salão. Qualquer pessoa pode tentar fazer isso. Agora, diminui o número de pessoas. Imagina que só tem 15 pessoas dentro de um salão e você quer se esconder. Já fica um pouco mais difícil. Com certeza, a maioria do cidadão médio daquele mundo, as pessoas que não são ladrão, que não têm prática nisso, não vão conseguir. Então, para situações em que já estão vetadas para o médio, para aquela pessoa que não tem essa especialização, essa classe, ela passa a ser possível para essa classe. Então, o cidadão comum já não conseguiria esse tipo de ocultação. Um salão grande com apenas 15 pessoas, passar escondido. Agora, um ladrão, como ele tem essa habilidade, ele já tem essa opção.
Então, um teste de personagem caberia por ele ser ladrão naquela situação. Ou então, por exemplo, ele está assaltando um escritório e é um escritório pequeno de noite. E nisso alguém chega e abre a porta. O ladrão tem que se ocultar imediatamente da forma que der. É uma coisa que o cidadão comum jamais conseguiria fazer. A pessoa que abriu a porta ia ver a pessoa lá dentro. Agora o ladrão poderia fazer um teste de personagem nessa situação para se esconder. Então, essa frase ela faz sentido porque a gente está considerando aquilo que seria desafiador para o ladrão. Que seria um desafio, que não seria fácil para ele, mas que seria impossível para quem não tivesse o treino para ladrão. Porque dentro do Pocket Dragon a gente considera que cada uma dessas classes, homem de armas, ladrão, o mago e o clérigo, eles são pessoas treinadas para fazer para desempenhar aquela função de forma competente. Conforme vai ganhando pontos de experiência, vai aumentando. Então, a gente usa essa frase, agora respondendo o sentido. Essa frase ela faz sentido. Por quê? Eu vou ver, se essa ação ela fosse impossível para pessoas que não são ladrões, e ainda assim possível para uma pessoa que se especializou nisso, ela vale um teste de personagem. É isso. Então, você vai ver, em situações comuns, corriqueiras, com muita gente, com muitos lugares, qualquer pessoa pode fazer um teste de personagem. Não importa se é um homem de armas, se é um mago, se é um clérigo, se é um cidadão comum. Conforme essas situações vão ficando mais desafiadoras, vai ficando cada vez mais difícil para as pessoas que não têm essa especialidade realizar isso. Até um ponto que chega impossível realizar sem a competência para aquilo. E aí entra o momento em que o ladrão pode. E aí gera outra consequência também. Em coisas muito fáceis que qualquer pessoa conseguiria se esconder, a gente já pode considerar que na maioria desses casos o ladrão ele tem um sucesso automático. Você não precisa rolar para o ladrão ficar escondido no meio de uma festa que tem 300 pessoas ocupando um salão. Então ele também trabalha nesse outro sentido. Aquilo que é muito corriqueiro, aquilo que qualquer pessoa conseguiria fazer, ou que uma pessoa sem treino nenhum poderia tentar e ter sucesso, o ladrão automaticamente teria. Então essa é a primeira dúvida. Agora vamos para a segunda. Não estou seguindo a ordem do livro, tá bom? Porque agora eu vou lá para frente na parte de iniciativa. A iniciativa ela gera muita confusão e muitas dúvidas quando ela é fora de combate. Porque tem esse parágrafo da iniciativa. Ó. Todos os envolvidos no combate rolam um D10 e somam a iniciativa da arma. E aí a arma, quanto menor ela é, maior a iniciativa, maior a chance da personagem atacar primeiro. Beleza. E agora, ó, em caso de outras ações que não de combate, funciona assim. Você rola um D10 e soma a sua classe de armadura. E aí o maior resultado age primeiro. Primeiro vamos imaginar isso fisicamente. Esquece o combate. Aqui eu não estou falando de combate. Esquece essas outras ações. Imagina que está acontecendo lá, dois grupos se encontraram e eles precisam pegar uma planta que está bem no meio do caminho. Eles estão equidistantes, um grupo X e um grupo outro, e tem um guerreiro aqui na frente e um ladrão do outro lado. E eles querem ver quem chega primeiro lá. Um exemplo tosco, tá? Pensa em alguma coisa assim. Aqui está falando assim, ó, que quanto maior a classe de armadura, mais chance você tem de agir primeiro, de disparar primeiro, né? E eu concordo que a princípio isso não faz sentido. Então vamos analisar isso. Aqui diz que o guerreiro que está lá com uma armadura de placas, que dá mais 6 de armadura, totalizando 16. E ele tem mais um escudo, né, que dá mais 1, 17. Ele por estar vestido assim, ele vai ter mais chance de agir primeiro do que o ladrão, que de repente está só com uma cota de malha, que está só com uma armadura de couro. Deixa eu ver se o ladrão pode usar armadura de couro, eu sempre me confundo nisso. Pode usar armadura de couro, né, que dá mais 2, então ele está com armadura, classe de armadura 12. Então, tecnicamente, nessa situação, dependendo do dado, se os dois tirarem resultado igual no D10, o guerreiro agiria primeiro por estar mais paramentado. Isso soa um pouco antilógico, porque quanto mais coisas você estiver vestindo, uma armadura de placas ela é muito mais pesada que uma armadura de couro.
Então, tecnicamente, ela vai deixar o movimento mais lento. E essa que é a grande dúvida, mas não faz sentido. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar de onde que vem essa regra. E a gente não vai mudar a regra, a gente vai jogar do jeito que está escrito aqui. Eu gosto de jogar o Pocket Dragon regra a regra sem mudar nada. Essa regra, na verdade, gente, ela vem de algumas edições antigas lá do D&D e de outros jogos similares que também trabalhavam com classe de armadura, que era o seguinte: a classe de armadura era decrescente. Quanto menor a classe de armadura, quer dizer que mais protegido estava o guerreiro, com mais proteção ele estava e mais pesado ele estava. E, em contrapartida, quanto maior a classe de armadura, quer dizer que menos protegido ele estava. Era assim que funcionava. E alguns jogos, muitos jogos OSR funcionam assim. Quanto menor a classe de armadura, mais protegido e mais armadura ele tem. E quanto maior. E aí faz sentido, porque assim, quanto maior a classe de armadura, quer dizer que mais livre de equipamentos você está. Você está mais desimpedido, com movimentos mais livres. Então, se fosse classe de armadura descendente, essa regra faria todo sentido, assim, sem discussão, né? Por quê? Porque quanto maior a classe de armadura, mais livre está o personagem, logicamente, maior a chance dele ser mais rápido. Ai, Tarcísio, mas isso quer dizer que aqui está escrito errado? Não, aí que está a grande sacada do Pocket Dragon. Aqui ele passa por um outro viés, porque aqui não é. Eu falei desse caso porque a gente sempre imagina isso com velocidade, mas aqui a gente não está falando de velocidade, a gente está falando simplesmente de começar uma ação primeiro, que não é de combate. Então, qual que é a minha interpretação para que essa regra faça sentido? E na minha cabeça faz todo sentido. Não é um teste de corrida, não é um teste de velocidade. Para isso, eu rolaria um teste de personagem, aquele que passar conseguiria se os dois passassem e chegassem ao mesmo tempo. Eu resolveria questões de velocidade fora de combate com um teste de personagem ou comparando o movimento. Por exemplo, quem está com armadura de placas tem a redução de 1 ponto de movimento. Se o movimento dele for menor, ele automaticamente não vai chegar primeiro. Então eu resolveria assim, eu não usaria a iniciativa para resolver coisas de velocidade, mas ela funciona para resolver coisas de iniciativa, quem começa. Então pensa comigo, em uma ação em que duas pessoas estão num impasse sobre algo, não é combate, tá? Sobre qualquer coisa. Uma pessoa está lá vestindo uma armadura de placas assim que protege o corpo todo, deixa o cara com volume imenso no peito, nas pernas, proteção no cotovelo. Vai ser muito mais impressionante e intimidador do que uma pessoa que está lá vestindo uma armadura de couro simples. Então, primeiro, ela intimida mais, o que vai ajudar a pessoa a ter uma iniciativa, porque a outra pessoa vai ficar mais intimidada. A gente não tem regra para intimidação, regra direta para intimidação aqui no Pocket Dragon. Então a regra da intimidação, ela está aqui, por incrível que pareça. Porque isso pode até ser para quem começa primeiro um debate, né, dentro de um salão real, alguma coisa. E o oposto, aqui eu estou falando da parte de quem está vendo a pessoa paramentada, com mais elementos. Ela fica intimidada. E outra, a pessoa que está dentro dessa proteção, ela vai ter uma tendência natural de ter mais confiança. Por quê? Porque ela está mais protegida, ela sabe que ela está mais imponente, ela sabe que ela está mais intimidadora. Né? Porque aqui não fala como é o visual dessa armadura de placas. Talvez seja uma armadura de placas cheia de desenhos de dragão. Não precisa ser prateada. Pode ser uma armadura dourada que remete a ouro, ou talvez seja de ouro mesmo. Então, tem o lado do cara que se sente ameaçado e da pessoa que se sente confiante. Então, a regra de iniciativa fora de combate do Pocket Dragon, ela está certíssima. E ela é muito inteligente. Ela é muito inteligente, cara. Eu adoro essa regra aqui porque ela leva em consideração isso. Fatores como intimidação, confiança e não a velocidade. A velocidade a gente vai mesurar pelo movimento do personagem e por teste de personagem simulando a agilidade e destreza. Então a iniciativa ela não tem nada a ver com velocidade fora de combate. Então é isso, essas são as duas dúvidas que eu espero ter clareado aí um pouquinho sobre o Pocket Dragon. O que falta? A parte de magia, a parte de raças, ponto de vida, tem muita coisa que a gente pode discutir aqui nessa sessão. Se você tem alguma dúvida específica,
coloca aqui que eu prometo que eu respondo e coloco na ordem, tá bom? É isso aí, galera. A gente se vê. Até mais.